Imagine que você possui um relógio que permite viajar no tempo. Um dia, você tem a brilhante ideia de voltar para a década de 1920 e brincar com seus avós. Você pressiona alguns botões, e de repente, está ao lado do seu querido vovô, que está admirando a paisagem no precipício do Grand Canyon. Como você nunca foi o maior fã do seu avô, decide empurrá-lo para o precipício. A gravidade faz o seu trabalho e, alguns segundos depois, Papi não está mais lá. Mas espere, se você matou seu avô antes dele conhecer sua avó, você não teria nascido para poder voltar no tempo e matá-lo. Aqui está o problema. Se você não existisse e matou seu avô, você não poderia tê-lo matado. Porque você não o matou, ele ainda está vivo. Mas isso significaria que você mesmo estaria vivo e agora poderia voltar no tempo para matá-lo. E assim o ciclo infinito continua. Isso é chamado de paradoxo do avô. E é parte do que torna a viagem no tempo tão interessante. O paradoxo do avô lida com viagem no tempo em uma escala significativa. Mas que tal começarmos com algo um pouco menor? Digamos que você e eu estejamos usando relógios idênticos e os sincronizamos logo antes de eu decolar para o espaço. Na nave espacial, estou viajando a aproximadamente 28.000 km/h em relação à Terra. Se eu fizer algumas órbitas ao redor da Terra antes de retornar, quando compararmos os relógios, veremos que menos tempo passou para mim. Uma quantidade muito, muito pequena de tempo, mas ainda assim existe. Isso é chamado de dilatação do tempo, e significa simplesmente que, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo medido ao longo de diferentes trajetórias é afetado por diferenças na gravidade ou na velocidade, cada uma afetando o tempo de maneiras diferentes. Um exemplo de dilatação do tempo ocorre quando comparamos a passagem do tempo na Estação Espacial Internacional, ISS, com o tempo na Terra. Após passarem 6 meses na estação espacial, os astronautas envelheceram aproximadamente 0,005 segundos a menos do que nós aqui na Terra. Claro, essa é uma quantidade de tempo muito insignificante, mas seria muito mais perceptível se os astronautas pudessem viajar mais próximos à velocidade da luz. Curiosamente, os efeitos da dilatação do tempo são relativamente insignificantes, mesmo em velocidades de até cerca de 70% da velocidade da luz. No entanto, uma vez que alcançamos cerca de 75% ou mais, os efeitos se tornam dramáticos. Agora, acompanhe-me aqui, porque é onde as coisas ficam um pouco estranhas. Possivelmente, o aspecto mais estranho da relatividade especial é que as distâncias encolhem na direção do movimento. Quando pensamos em viajar para um ponto a 10 anos-luz de distância a 90% da velocidade da luz, esperaríamos que levasse 11 anos, certo? Bem, isso não é exatamente o caso. Para um observador em repouso, realmente pareceria que sua nave levaria 11 anos. No entanto, para as pessoas dentro da nave, não apenas o tempo, mas também a distância se dilatariam, e você alcançaria esse ponto em apenas 4,4 anos. Ok, isso é tudo realmente fascinante, mas isso é realmente viagem no tempo? Talvez não no sentido que normalmente pensamos, mas de acordo com a natureza do espaço-tempo, sim. Se você retornasse para casa após sua viagem a 90% da velocidade da luz, você estaria quase 9 anos mais velho. Mas todos na Terra teriam envelhecido 22 anos. Portanto, essencialmente, você viajou 13 anos para o futuro em relação ao seu tempo no espaço. Vamos analisar outro exemplo. No filme Interstellar, Cooper e sua equipe pousam em um planeta aquoso gigante, onde a gravidade é 30% mais forte do que na Terra. Esse planeta está situado muito próximo de um buraco negro supermassivo chamado Gargantua, ao qual ele orbita a 55% da velocidade da luz. A massa de Gargantua é igual à de 100 milhões de sóis e ele gira a 99,8% da velocidade da luz. A combinação de todos esses fatores tem o efeito de desacelerar o tempo em relação ao astronauta deixado a bordo da nave, em uma proporção impressionante de 61.000 vezes. Isso significa que 1 hora no planeta equivale a 7 anos a bordo da nave. Quando a equipe retorna à nave após um pouco mais de 3 horas, seu amigo envelheceu 23 anos. A parte mais surpreendente é que isso não é apenas ficção científica. Todos esses cálculos estão corretos. É exatamente assim que aconteceria na vida real, portanto, essencialmente, a tripulação viajou 23 anos para o futuro. Até agora, só exploramos a viagem para o futuro. Será possível viajar para o passado?
De acordo com algumas teorias, certos tipos de movimento no espaço poderiam permitir viagens no tempo para o passado e para o futuro, se essas geometrias e movimentos fossem possíveis. No entanto, é um grande se. Isso exigiria algo chamado curva fechada do tipo tempo, ou CTC abreviadamente. Uma CTC é um laço fechado no espaço-tempo que teoricamente permitiria que um objeto retornasse ao seu próprio passado. A ciência por trás da viagem no tempo para o passado é incrivelmente complexa e especulativa, e muitos cientistas suspeitam que isso não seja possível devido à questão da causalidade. Isso nos leva de volta ao paradoxo do avô. Se, de fato, esses cientistas estiverem corretos e supondo que viajar para o passado causaria um paradoxo, então temos nossa resposta: a viagem no tempo para o passado é impossível. Se o princípio de autoconsistência de Novikov estiver correto, ainda há uma chance. O princípio de Novikov afirma que se existe um evento que causaria um paradoxo ou qualquer mudança no passado, então a probabilidade desse evento é zero. Seria, portanto, impossível criar paradoxos temporais. Infelizmente, para qualquer aspirante a viajante do tempo, o princípio de Novikov não é amplamente aceito. Outra possibilidade seria a existência de buracos de minhoca, que são tecnicamente permitidos pela relatividade geral. Para viajar no tempo usando um buraco de minhoca, ele teria que ser o que é conhecido como um buraco de minhoca transponível. Prepare-se para mais maluquices do espaço-tempo aqui. Para ser capaz de viajar no tempo usando um buraco de minhoca transponível, sua criação teria que ocorrer de duas maneiras possíveis. A primeira opção seria acelerar uma das extremidades do buraco de minhoca a uma parte significativa da velocidade da luz, em seguida, trazê-la de volta ao ponto de origem. A dilatação do tempo resultaria em uma entrada acelerada do buraco de minhoca envelhecendo menos em comparação com a extremidade estacionária, conforme observado por um observador externo. A segunda opção requer que uma das extremidades do buraco de minhoca seja colocada dentro do campo gravitacional de um objeto com uma gravidade maior do que a da outra extremidade e, em seguida, seja retornada a uma posição próxima à outra extremidade. De fato, esse é um conceito difícil de compreender. Vamos tentar simplificar dessa forma. Imagine que nós dois sincronizamos nossos relógios para exibir o ano 2000. Eu entro na minha nave espacial e acelero uma extremidade do buraco de minhoca próxima à velocidade da luz, e em seguida, a trago de volta. Meu relógio agora marca 2004 e o seu marca 2012. Agora, se alguém entrar na extremidade acelerada do buraco de minhoca, quando sair pela extremidade estacionária, estará no ano 2004, ou seja, 8 anos no passado em relação à localização inicial. É como se a pessoa tivesse voltado no tempo e aparecido no mesmo local, porém em um momento anterior. Uma maneira mais simples de visualizar é imaginando um pedaço de papel. Esse papel representa o espaço-tempo. Um buraco de minhoca é uma área do espaço-tempo distorcida com uma entrada e uma saída, que você pode imaginar como o papel sendo dobrado sobre si mesmo com um buraco perfurado nele. Essencialmente, você está simplesmente pulando todo o tempo e distância entre os dois pontos. De fato, essa é uma limitação fundamental dos buracos de minhoca transponíveis. Eles fornecem um caminho através do tempo, mas não necessariamente um meio de viajar livremente de ida e volta pelos anos à vontade. A capacidade de viajar no tempo usando um buraco de minhoca seria limitada pela própria criação inicial do buraco de minhoca. Isso significa que, se criássemos um buraco de minhoca hoje, não poderíamos usá-lo para viajar para períodos anteriores à sua criação. Embora isso possa ser benéfico para as gerações futuras virem observar nosso tempo, não nos concederia a capacidade de voltar a eras históricas, como a era dos dinossauros. O conceito de viagem no tempo continua sendo complexo e especulativo, e os mecanismos para viajar para momentos específicos do passado ainda são em grande parte hipotéticos. Um último método que poderia potencialmente permitir que um indivíduo viajasse mais ou menos no tempo é a criopreservação. O ramo da ciência preocupado especificamente em preservar seres humanos é chamado de crionica, e a prática existe desde o final da década de 1960. A crionica está na fronteira especulativa da medicina, já que seus defensores sugerem que a morte não é um evento singular, mas um processo, o que seria necessário para que a prática fosse bem-sucedida. No entanto, atualmente é ilegal congelar um ser humano antes que ele morra. Quando uma pessoa opta por ser criopreservada, seus corpos são preparados minutos após a morte oficial. A teoria é que, ao reduzir a temperatura corporal do paciente para cerca de menos 130 graus Celsius, informações suficientes do cérebro serão preservadas em um estado acessível para médicos e cientistas do futuro distante reviverem o paciente. No entanto,
temperaturas tão baixas inevitavelmente causam danos significativos ao corpo humano, independentemente das precauções de preservação anteriores. Portanto, os médicos de hoje estão contando com o desenvolvimento de tecnologia futura que permitirá a reparação do cérebro em nível molecular e sua restauração em condições funcionais. Se um dia a tecnologia avançar o suficiente para reviver seres humanos criopreservados, eles essencialmente terão viajado para o futuro. Não é tão fácil como parece em programas de televisão como Futurama, mas é teoricamente possível. No entanto, é importante ressaltar que a viagem no tempo por meio da criopreservação ainda é uma especulação e há muitas incertezas e desafios científicos a serem superados. E isso resume a viagem no tempo. É possível avançar no tempo viajando em velocidades imensas ou por meio da criopreservação. No entanto, a viagem para o passado provavelmente é impossível. É importante ressaltar que a ciência da física quântica e da viagem no tempo é incrivelmente vasta e vai muito além do entendimento da maioria das pessoas comuns. Portanto, talvez estejamos apenas perdendo um elemento crucial para entender exatamente como o espaço-tempo funciona. Quem sabe? Talvez alguém do futuro distante apareça em nosso tempo e nos dê a chave para desvendar o mistério. Mas isso não causaria um paradoxo? Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no meu canal. Sinta-se à vontade para deixar um like e compartilhe seus pensamentos sobre viagem no tempo nos comentários. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.